nossa aula, nosso assunto de hoje é ângulos. E o que é um ângulo? Ângulo é a medida de inclinação de duas retas. Por exemplo, eu tenho uma reta, eu tenho essa reta e eu resolvi inclinar ela para baixo. Essa medida aqui de inclinação, o nome dela é ângulo, tá? E nós temos um ângulo muito importante, que ele tem uma inclinação de uma reta, uma vertical e uma horizontal. Esse ângulo de uma vertical como horizontal recebe o nome de ângulo reto. E o ângulo reto, a medida dele é 90 graus. Então, toda vez que eu ver num piso, o piso assim, um piso quadrado, esse ângulo daqui, ele é um ângulo reto. Aqui no quadro, o canto ali é um ângulo reto de 90 graus. A palavra retângulo é uma figura que todos os ângulos são ângulos de 90 graus, ok? Todas é um retângulo, todos eles são ângulos de 90 graus. Bom, quando eu tenho ângulos de 90 graus, aqui, por exemplo, aqui, eu sei que é um ângulo reto, 90 graus. Mas aí, pode ser que eu tenha aqui dividido e tenha colocado aqui 30 graus. Qual seria o valor do x aqui? O x é o que falta para inteirar 90. 90 menos 30 é igual a 60. Então, aqui nesse caso, x é igual a 60. E nesse caso, quando nós completamos 90 graus no ângulo, diz-se que esse ângulo aqui ele é um ângulo complementar, que é quando o ângulo, a soma dele dá 90 graus. Quando dois ângulos, a soma deles dá 90 graus, nós dizemos que eles são ângulos complementares. Ok? Então, aqui eu tenho 55. Qual o valor do x? É o que falta para inteirar 90 graus. 90 menos 55. 10 tirar 5, 5. Aqui ficou 8. Pediu emprestado, ficou 8. 8 menos 5, 3. Então, o valor de x é igual a 35. Logo, eles são ângulos complementares, 55 e 35. Ok? Qual o complemento de 35? Qual o complemento de 35? Resposta: 55. E assim vai. Se for 1, o complemento é 89. Se for 2, 88. Se for 3,
87. Se for 4, 85. Se for 10, é 80. Se for 20, é 70. Se for 30, 60. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, 90 tira 55, dá 35. Então, o complemento de 55 é 35. E se eu tivesse aqui dois ângulos de 90 graus? Aqui é 90 e aqui é 90. 90 mais 90, 180. Logo, aqui a metade da circunferência é 180 graus. Porque são dois ângulos de 90. Certo? Então, se eu tiver essa figura aqui e eu disser que aqui é 50, qual é o valor do x? O valor do x, eu pego 180 e tiro 50. Logo, o valor de x aqui é 130. Por quê? 180 menos 50 é 30. Bom, e se aqui fosse 10? Então, eu tirava 10 de 180. E aqui seria quanto? 170. Sempre 180 menos o número que tiver aqui. E se o número que tivesse aqui fosse 75? Então, tiro 75, 180, eu tiro 75. 5, 8 menos... Pediu emprestado, né? Ficou 7, né? É 10, tira 5, 5. Pediu emprestado, ficou 7. 7 tira 7, 0, ficou 1. Então, qual é o valor do x aqui se aqui é 75? O valor do x é igual a 105. Então, quando dois ângulos, quando a soma deles dá 180, o nome deles eles são ângulos suplementares. Quando dá 90, eles são complementares. Quando dá 180, eles são suplementares. Então, eu poderia dizer aqui, poderia fazer a seguinte pergunta: qual o suplemento de 45? Qual o suplemento de 45? Eu vou pegar o 180 e vou tirar quanto? 45. 10 tira 5, 5. Pediu um emprestado, ficou 7. 7 tira 4, 3. Então, resposta, o suplemento de 45 é 135. Ok? E assim vai. Se for 1, é 179. Se for 2, é 178. Se for 10, é 170. E assim por diante. Bom, nós já falamos. Aí agora, e se eu tiver, nós vimos aqui que se eu tiver uma circunferência, eu tenho aqui eu tenho 90 e 90, aqui eu tenho
180. É a metade de uma circunferência. E se eu tiver uma outra metade aqui formando uma circunferência inteira? Eu tenho 180 e 180, agora eu vou ter quantos? 360 graus. E aí, se eu tiver numa circunferência Se eu tiver numa circunferência 80 graus aqui, qual é o valor do x? 360 menos 80. 0. Pede um emprestado aqui, fica 2. 16 tira 8, 8. Então, se aqui for 80, aqui vai ser 280. Então, se eu tenho um ângulo aqui assim, esse ângulo vale 210, qual é o valor do x? Eu vou pegar 360, tiro 210, 0, 6 tira 1, 5. Então, o valor do x, 3 tira 2, 1. O valor do x é igual a 150. Aqui é 210, aqui é 150. Total, 360. Então, quando o número, esse número aqui, x, é o replemento desse 210 aqui. Então, qual o replemento de 150? Eu vou pegar o 360 e vou tirar 150. 0, 6 tira 5, 1, 3 tira 1, 2. Resposta, 210. Então, nós já vimos que complemento dá 90 graus, suplemento 180, replemento dá 360. Agora, para encerrar essa parte aqui, antes de fazer uns exercícios, é soma dos ângulos dos ângulos internos de um triângulo. Bom, quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Eu vou explicar por quê, tá? Mas de antemão eu vou fazer aqui um triângulo. É assim. Aqui eu tenho 50. Aqui eu tenho 5. Qual é o valor do x? Sempre é como se fosse suplementar. Aqui tem que dar 180. Esse mais esse mais esse. Ora, se aqui é 50 e aqui é 5, eu tenho 55. Então, o valor do x é 180 menos 55. Então, vou 10 menos 5, 5. Pediu um emprestado, ficou 7. 7 menos 5, 2. Então, o valor do x aqui é igual a 125. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja,
esse mais esse mais esse sempre tem que dar 180 graus. Se eu tenho já 55, falta 125. Outro triângulo aqui. Bom, qual o valor do x? Bom, eu tenho 70. 70 tem 140. O x vai ser o que falta para inteirar 180. Então, eu tenho aqui 140. Qual o valor do x? 8 tirar 4, 4. Então, x é igual a 40. X é igual a 40. Então, outro exemplo aqui. Aqui, 90. Não preciso, aqui não coloca. Quando você vê um quadradinho com pontinho no meio, nós vimos que é 90 graus. Aqui é 30. Qual o valor do x? Bom, eu tenho 90 e tenho 30. 90 mais 30, 120. Então, eu já tenho 120. O x é o que falta para inteirar 180. Logo, é 180 menos 120. 0, 6. X é igual a 60. Tá bom? X é igual a 60. Para terminar, eu vou te mostrar agora por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Por quê? Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Eu vou fazer um triângulo aqui, ok? Eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Aqui eu vou prolongar essa reta aqui. Vou chamar essa reta de reta R. E vou traçar a reta S. Vou traçar S paralela traçar S paralela a R. Então vai ser assim, ó. Paralela significa que tem a mesma inclinação. Se essa está assim, essa é paralela, ok? Se tiver assim, essa daqui está um pouquinho inclinada, não é paralela. Vai chegar um ponto que elas vão se tocar. Paralela é que, teoricamente, elas nunca vão se cruzar, porque ela tem a mesma inclinação. Por exemplo, essa parte daqui do quadro, ela tem a mesma inclinação da parte de quadro aqui de cima. Ok? E a do lado, uma reta vertical, outra reta vertical. Elas são paralelas, têm a mesma inclinação. Então, eu vou traçar uma paralela à reta R. Ok? Que vai ser essa daqui. Tracei uma paralela. E aí, eu vou prosseguir essa reta, vou prosseguir essa, vou prosseguir essa e vou prosseguir essa. Ok? Tá bom? E aí, existe uma definição
na geometria que diz o seguinte: eu tenho duas retas que se cortam. Aqui, o nome disso aqui é vértice. O ângulo A, ele aqui é o oposto ao ângulo B, ou seja, um está de frente para o outro. E eles são opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. A abreviação que usa-se em matemática é OPV. O que significa OPV? Oposto pelo vértice. Aí, eu tenho outro ângulo aqui, o ângulo C e o ângulo D. O ângulo A está oposto pelo vértice ao ângulo B. Essa definição, ela diz o seguinte, que dois ângulos que estiverem OPV, ou seja, oposto pelo vértice, são iguais. Logo, o A, nesse caso aqui, o A é igual ao B. Por quê? OPV. Tá? A é igual ao B. E o C é igual ao D. C é igual ao D por quê? OPV. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Vou botar duas retas. Aqui vale 30. Aqui vale 150. Qual o valor do x? X vale esse valor aqui, ou seja, x é igual a 30, por quê? Oposto pelo vértice. OPV. A gente escreve OPV. Ok? Então, aqui, nesse triângulo, se aqui é A, aqui também é A. Por quê? Oposto pelo vértice. Bom, como eu disse que a reta R era paralela, traçar S paralela a S. Traçar S paralela a S. Então, essas duas são paralelas. Se eu levantar a reta R, o C vai vindo para cá. O C vai levantando, e o C vai ficar onde? O C vai ficar aqui. Então, aqui é C. Essa reta aqui paralela, se eu vir levantando e levantando essa reta aqui, vai ficar em cima da certíssima. A R vai ficar em cima da S. E o B vai ficar aqui em cima desse ângulo. Aqui, eu tenho a metade de uma circunferência. A metade de uma circunferência, nós sabemos que é quanto? Aqui é o B, né, que eu não esqueci de botar. A metade de uma circunferência é 180. Então, A mais B mais C vale quanto? É metade de uma circunferência. A mais B mais C é igual a 180. Ok? E aí, A mais B mais C igual a 180. Então, A mais B mais C igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, agora, vamos fazer os exercícios, tá bom? Bom, esse primeiro aqui, x é igual a 70. É só fazer 90, porque aqui é um ângulo 90 graus. 90 menos 70, que dá 20. Logo, x é igual a 20, porque eles são complementares. Ok?
Aqui, o 150 mais o x não é 90. Aqui é a metade de uma circunferência, que é 180. Então, é só tirar o 180, né? Na verdade, tira o 180, tira o 150. Ou seja, dá 30, não é isso? Como eu quero uma equação... Essa aqui é uma equação do primeiro grau, como nós vimos. Eu vou tirar 150. Eu vou tirar aqui 150 desse lado, porque eu quero achar o valor do x, e eu vou tirar 150 desse lado. Tá? Aqui, mais 150, 180 menos 150, x é igual a 30. Tá? Então, aqui, complementar na letra A, suplementar na letra B. Agora aqui, equação do primeiro grau de novo. X tem que dar 90 graus. X mais 15 mais 65 tem que dar 180. Perdão. Não é 180, é... Esse aqui é um ângulo reto. Tem que dar 90. Bom, 15 mais 65 dá 80. Qual é o número que eu somo com 80 e dá 90? Esse número é o 10. Aqui, 145. Agora aqui vai ter que dar 180. Mais x, mais 30. Tá? Esse aqui mais esse tem que dar 180. Eu vou somar o 145 com 130. Vai dar 175. Tem que dar 180. Qual é o número que eu somo com 175 e dá 180? É o 5. X é igual a 5, tá? Graus. Tá, agora é o que tem triângulo. Bom, antes nós sabemos que a soma dos triângulos, dos ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Eu tenho 35 mais 25. 35 mais 25. Somando isso, dá 10, vai 1, dá 60. Logo, como tem que dar 180 e eu tenho 60, falta 120. X é igual a 120. Nesse aqui, esse ângulo aqui, lembra que ele é 90 graus? 90, e aqui eu tenho 55. 5, 145. Como a soma tem que dar 180, 10 tira 5, 5. Pediu 1 emprestado, ficou 7. 7 tira 4, 3. 1 menos 1, 0. Então, x é igual a 35. Então, x é igual a 35. Então, vamos aqui agora passar para os últimos exercícios de triângulo. Novamente aqui, x mais 35. Aí, eu vou somar com 20 e vou somar com 45. Quanto tem que dar? 180. Ó, 35 mais 20... 35 mais 20, 55. 55 mais 45, vou somar aqui, 35 mais 20 mais 45. Dá 10, vai 1, dá 4, 6, 10, dá 100. Então, 35 mais 20 mais 45, 4, 6, 10, dá 100.
Qual o número que eu somo com 100 e vai dar 180? É o 80. Então, x é igual a 80. Nesse outro aqui, vai ficar, somar tudo, x mais 10, mais x mais 30, mais x. Tem que dar 180. X mais x mais x, eu tenho um x, mais um x, mais um x, eu tenho 3x. Eu tenho 10, somo com 30, dá 40. Então, eu tenho uma equação aqui para resolver, do primeiro grau. Eu vou tirar esse 40, tirar 40 dos dois lados, porque eu quero achar o valor do x, ok? 40 mais 40 aqui dá 0. 3x é igual a 180 menos 40. 3x é igual a 140. Ó, não dá para dividir exato, então a gente pode fazer assim, ó, x é igual a 140 dividido por 3. Tá bom? Pode deixar assim. Então, por hoje é só.